Nós começamos a falar sobre obsessão, já abrangemos as características, né? O porquê que muitas vezes nós estamos obsediados. Foi colocado também, através dos estudos, que todos nós somos tentados a todos os instantes, mediante as mazelas que possuímos, a questão moral que ainda estamos a caminhar, a desenvolver em nós. E hoje nós vamos fazer essa gradação da questão da obsessão. Então, no ensinamento de Allan Kardec, nós temos aí 3 fases da obsessão. Nós temos a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Então, dentro de uma característica generalizada, nós podemos falar que a obsessão simples é uma ação inoportuna e desagradável, em que um espírito se agarra à pessoa com tenacidade, causando mal-estar generalizado. Então, é o início de tudo, quando sintonizamos as nossas mentes com as mentes dos nossos irmãos que estão com a mesma frequência. A fascinação é uma ilusão produzida diretamente na mente do obsediado, como ideias fixas, imagens hipnotizantes, mágoas, fantasias, pensamentos constantes, né? Nessa situação, o obsessor é ardiloso, hipócrita, simulando falsa virtude. Ele aproxima como se ele fosse o bonzinho, vai começando a colocar ideias, né? É aquele presente de grego. Vai tentando nos agradar para a gente poder entrar nessa sintonia, porque nós já temos essa frequência, mas ele agarra disso aí para poder fortalecer essa corrente, e, de repente, quando a gente assusta, a gente está dentro de uma cilada. E a subjugação, que é a última fase, é uma constrição moral ou física que paralisa a vontade do que a sofre e o faz agir a seu malgrado. Então, isso aí nós encontramos lá no Livro dos Médiuns, né? No capítulo 23, nas perguntas 237 a 241. Então, vamos seguir. Obsessão simples. Quando o espírito malfazejo procura de todas as formas interferir na vida do médium, procurando enganá-lo de qualquer maneira. Eu vou chamar a atenção aqui, porque no texto está na vida do médium. Só para poder colocar, todos nós somos médios. Uns mais ostensivos que outros, mas pelo fato de estarmos na Terra e ser um espírito, nós já somos um médium. Nós temos a capacidade de fazer essa sensibilidade, né, de sentir o mundo espiritual e o mundo material. O espírito procura, através de sua tenacidade, persistência, intrometer-se na vida do obsediado, dando-lhe sugestões que, na grande maioria, são contrárias à sua habitual forma de pensar. A gente consegue perceber, quando a gente está muito inteirado, né? Quando a gente abre as portas da consciência, a gente começa a aprender o que nós somos de verdade, a gente consegue assim ver que tem alguns pensamentos intrusos que vão entrando na nossa mente. E esses pensamentos intrusos, muitas vezes, faz com que a gente perceba, fala assim, mas engraçado, eu não sou muito de pensar isso, tem alguma coisa que não está bem, isso está me deixando mal. Quem tem essa sensibilidade começa a acordar por aí. Quem não tem, ou ainda não está estudando, não está sentindo, não tem essa sensibilidade mais aguçada, às vezes vai agasalhando um pensamento daqui, outro dali, e vai sentindo e vai enfronhando, né? Nessas mazelas que são nossas, na verdade, mas que o companheiro que está do lado, na mesma sensação, ele vai, então, soprando essas brasas que moram dentro de nós para que a fogueira acenda. A obsessão simples é uma parasitose comum em quase todas as criaturas, considerando o natural intercâmbio psíquico existente em todos os setores do universo. Manuel Miranda, ele fala que nós estamos interagindo constantemente com todas as energias. Então, nós, criaturas encarnadas, estamos sujeitos aos pensamentos, tanto dos encarnados quanto desencarnados. E estamos sujeitos às nossas próprias vibrações. Então, esse intercâmbio, ele é diário, constante, e faz parte do universo. A fascinação.
apresenta consequências mais graves, uma vez que o espírito obsessor cria uma ilusão na mente da criatura, fazendo com que a mesma perca parcialmente a sua capacidade de julgar as comunicações. É o segundo passo. O primeiro passo, nós ainda somos capazes de observar, de sentir. Às vezes alguém chega e fala assim: "Ô, você percebeu que você teve uma atitude que não é muito normal na sua postura? Você percebeu que você deu uma resposta assim um pouco mais grosseira, você foi um pouco mal educada?" A gente muda no nosso comportamento quando a gente está numa obsessão simples. Uma vez que a gente ultrapassa, né, a gente entra no processo de fascinação. Tudo que alguém falar nossa volta, nós vamos falar que é mentira. Olha, eu acho que você está, não sei, tem uma coisa que não está muito legal, você está enxergando mal. Eu sempre fui assim, não mudei, não mudei, eu estou normal. É você que não está bem. Você começa a jogar o seu processo para outro e desloca, né? De uma forma que eles é como se eles criassem uma energia em volta da gente, quando a gente está nesse processo de obsessão, em que a gente fica fascinada pelas informações dele, pelos pensamentos, pela conduta, e a gente então entra no processo de fascinação, ou seja, o fascinado não se sente incomodado com a presença, com a influência energética do obsessor. Muitas vezes ele até chama mentalmente, porque ele gosta, e forma então um verdadeiro processo de simbiose psíquica. Essa simbiose, ela se dá aqui no frontal. Quem tem a terceira visão, ou tem essa capacidade de enxergar, vai ver fios que deslocam do nosso cérebro, chegando até as mentes daqueles que estão, de uma certa forma, condensando energeticamente o nosso pensar. O espírito obsessor, nesse caso, ele é hábil, astuto e profundamente hipócrita. Eu costumo falar assim, que eles são profundamente inteligentes, porque ele usa uma imagem que esconde as suas verdadeiras intenções. É como alguém que muitas vezes nos apresenta, né, com aquela postura bonita, num gentleman, extremamente inteligente, educadíssimo, e você se abre, né? Nossa, que pessoa maravilhosa, que pessoa. Depois que você passa a conviver, que você descobre quem é. Então, assim também são os obsessores. Eles utilizam desses artifícios. Chegam para agradar, né? Nos trazem, de uma certa forma, essa sintonia, ela cria uma simbiose tão forte que nós buscamos sempre essa energia. Então, é o processo de fascinação. É muito normal acontecer, em especial médios que trabalham em uma mesa mediúnica, porque nós sabemos que a sombra, ela não brinca, ela não quer que a gente consiga alcançar esse processo da luz. A sombra não aceita que a gente auxilie e ajude o próximo. Então, todo esse proceder levado para um caminho de paz, de alegria, de esperança, onde a gente possa reverberar a nossa fé, a nossa caridade, o auxílio ao próximo, nós sabemos que a sombra sempre está tentando atrapalhar. Isso não é coisa de doutrina espírita, isso é da vida, isso faz parte do planeta. Se a gente voltar lá na época de Jesus, nós sabemos o tanto que ele foi tentado em todos os instantes, né? E tentou Jesus com o quê? Com o poder, com o dinheiro, com a vaidade. Só que Jesus é um espírito mais iluminado que nós conhecemos na Terra. Ele ultrapassa todas as barreiras com grande facilidade, porque a sintonia dele era muito alta, uma frequência altíssima. E então, por não baixar a sua frequência, ele só escutava, mas ele assim reverberava para aquele pobre coitado, vamos dizer assim, né, que é um espírito que ainda está muito preso à matéria, que ainda a maldade é muito forte na sua alma, e ele tenta, de uma certa forma, atravessar o caminho de todos. Então, o espírito obsessor e o obsediado e o obsessor, no caso, quando eles entram nessa simbiose, essa foto está representando. É como se ele fosse tomando conta. Espírito não entra no corpo de ninguém, viu, minha gente? Ah, porque fulano incorporou. A palavra incorporação ela é utilizada, mas de uma forma, vamos dizer assim, ruim, porque ninguém incorpora ninguém, ninguém entra em ninguém.
O espírito, ele aproxima, e o perispírito do espírito, ele, ou melhor, o nosso perispírito, quando somos encarnados, ele faz uma emancipação, ele afasta e comunica com o perispírito, né, do desencarnado, que é o espírito, a essência é o perispírito, é onde está ali todas as informações. Então, essas duas simbioses se comunicam. Então, ele começa a domar, né, o cérebro do espírito. A fascinação é difícil de ser tratada, porque o obsediado recusa orientação, tratamento, pois não acredita estar sob a influência obsessiva, até às vezes acredita que todos os demais a que se encontram obsediados, magoa-se e afasta-se das pessoas que o pode esclarecer. Muitas vezes sai do centro espírita, ou da igreja, ou do templo onde frequenta, porque ele se sente... A questão do milindrar ela é muito forte, né? Ele não aceita as palavras, ele não aceita o tratamento, ele não aceita as informações, porque ele está fascinado e ele só acredita naquele espírito que está em simbiose com ele. Então, o espírito fascinador, ele tem uma tática de inspirar o obsediado o afastamento de quem quer que ele possa abrir os olhos. Lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 23, no item 239, nós vamos conseguir compreender todo esse processo. Allan Kardec ele vai fazer uma explanação colocando a situação, né, da nossa frequência, da nossa vibração mental em relação à frequência e à vibração mental daquele que nos acompanha. Isso não impede, gente, que mesmo quando estamos bem, quando a gente fala assim, não, eu estou bem, espiritualmente eu estou me cuidando, eu estou procurando observar os meus pensamentos, eu estou fazendo aquilo que Jesus sempre nos ensina, orar e vigiar. Ainda assim, a todo momento nós temos os pensamentos intrusos, né? Eu achei interessante essa semana na faculdade, a gente fazendo um debate de terapia na psicanálise, e um dos colegas virou e falou assim, Lu é a nossa, vamos dizer assim, a nossa tutora, né, que ajuda na terapia de grupo, e ele colocou uma coisa muito interessante, ele falou assim, eu tenho muito medo de altura. Todas as vezes que eu chego em determinado local e que eu olho para baixo, vem uma sensação assim, pula, pula. Ele falou que toda vez que ele encosta, aí ela fala que isso é chamado de pensamentos intrusos. Na doutrina espírita, nós sabemos que isso é um pensamento, né, que nós estamos em sintonia com aqueles que estão à nossa volta, e ele tem essa capacidade, então, de infiltrar esse pensamento em nós. Então, se a gente olhar por esse lado, a todos os instantes nós temos esses pensamentos intrusos, ou seja, somos tentados 24 horas do dia. O que a gente precisa fazer? Enfrentar, ter coragem, e na hora que esses pensamentos vier, a gente, vai embora, isso não é meu, não vou pular, que está lindo, maravilhoso, eu estou no alto, eu tenho uma visão autêntica de tudo, a minha janela está se expressando um olhar diferente. Então, a gente vai combatendo essas mazelas aos poucos. A subjugação ou possessão, eu acho que é a pior fase, né? E é uma fase muito difícil da pessoa conseguir sair. Ela tem que ter um controle, ela tem que ter uma vontade, ela tem que ter uma força interior muito grande, porque é chamada subjugação ou possessão. Antes de eu entrar propriamente, quantas vezes nós estamos nas ruas, nós nos deparamos com as pessoas maltrapilhas, conversando sozinha, discutindo, falando, a gente fala assim, tá louco, tá conversando sozinho. Se tivéssemos os olhos de ver, né, o mundo espiritual, nós veríamos que ao lado dele tem vários comparsas ali conversando, ele respondendo. Esses dias eu achei super interessante, eu me deparei com, já tem um tempo, eu me deparei com uma pessoa maltrapilha, mas ele tinha um português tão afiado, tão bonito,
E ele, como se ele estivesse em uma assembleia falando, sabe, assim, dando uma palestra. Eu fiquei parada por um tempo. Eu falei, por mim que as pessoas pensam que eu sou louca. Enquanto ele estava parado conversando, eu fiquei do lado olhando. Ele falava da Grécia Antiga, sabe? Ele falava de Roma, mas ele reverberava com tanta ênfase, como se ele tivesse realmente na Assembleia. Eu fiquei encantada, gente. Juro que eu fiquei encantada. Eu falei, isso é mediunidade pura. Porque pelo fato da pessoa estar maltrapilho, não significa que ele não tem luz. Ele está no corpo, nesse momento, no mundo material, em uma pobreza material, né? Mas, ao mesmo tempo, ele está ali num resgate, porque ele tem uma inteligência, deve ter utilizado de uma forma equivocada a sua inteligência, veio hoje como um mendigo, mas aqueles momentos que ele tem, das personalidades formadas, da inteligência, dos estudos, ele reverbera nesses momentos de transe, certo? Porque é um impulso muito forte. Então, assim, eu fiquei olhando a vibração do olhar dele, as falas que ele tinha, ele gesticulava, sabe? Mas, assim, um português maravilhoso. Eu falei, meu Deus, quem se esconde atrás desse corpo, né? Então, quando a gente fala assim, mas eu não recebo espírito, receber espírito é coisa de outro mundo. Gente, a pessoa ali muitas vezes também está dando uma passividade para o espírito estar falando. Ele está em transe. Então, isso é comunicação com o mundo espiritual. Essa capacidade é um médio, né? Então, subjugação e possessão muitas vezes é isso. O subjugação é o tipo de obsessão em que existe a paralisia da vontade do obsediado e o obsessor assume o domínio completo da sua vítima. Ele passa a comandar. É uma marionete, perdendo a vontade própria. A subjugação ela pode ser moral ou ela pode ser corporal, física. Não sei se vocês, nos estudos de vocês, ou se alguns vídeos já tiveram oportunidade de ver pessoas, seres humanos, que passam a comportar como animal. Eles se acham um cachorro, eles se acham um gato, eles se acham um tigre, né? Então, ele passa a comportar como um animal. Então, é um tipo de mediunidade, né? Então, ele passa essa postura do que ele está vivendo, porque ele está no processo de possessão, de subjugação. A subjugação física, o espírito obsessor atua sobre os órgãos materiais e provoca atos motores involuntários, variando de situações como, por exemplo, necessidade de escrever nas horas mais inoportunas, até situações ridículas como gestos involuntários. Às vezes a gente percebe pessoas que a gente fala que é louca ou que é lunático, com a gesticulação alterada. Isso é possessão, isso é subjugação, né? Nós podemos colocar aqui de uma forma generalizada. O indivíduo age contra a sua vontade e tem consciência do ridículo a que se expõe e que não consegue evitar, sofrendo muito com isso. Pode, algumas vezes, praticar atos violentos. Então, ele está subjugado, ele está possesso, como costumamos falar. Fulano está possesso, dominado, porque ele não tem mais controle da sua atitude, do seu pensamento, da sua postura. Então, é uma coisa que quando a gente vai estudando e a gente vai vendo as coisas, essas visões ou esses leques de informações que muitas vezes nos vêm, é para a gente estudar, para a gente avaliar, não é para criticar, não é que é para apontar o dedo. É para a gente conseguir observar, meu Deus, o que está acontecendo? Isso aqui é o quê? É uma fascinação? É uma subjugação? É uma possessão? É um processo de loucura? Né? Porque nós sabemos que tudo isso está envolvido conosco, que somos seres humanos, buscando a luz, somos seres espirituais, numa experiência na carne. Então, tudo isso pode acontecer conosco. Subjugação moral ou psíquica. O subjugado é levado a tomar resoluções frequentemente absurdas e comprometedoras, muito diversas da sua vontade, que por uma espécie de ilusão ele crê sensata.
Então, tem atitude que para ele está corretíssima. Mas para quem está em volta, fala assim, deve estar maluco, deve estar louco. O paciente subjugado vai sendo dominado mentalmente, tombando em estado de passividade, ele vai aceitando, ele vai deixando de ser dominado, geralmente sob tortura emocional, chegando a perder por completo a lucidez, a consciência. Ele não sabe mais quem ele é, porque ele está completamente dominado. A criatura perde temporariamente ou até definitivamente, durante a sua atual encarnação, o controle sobre a área da consciência, não podendo se expressar livremente. Certa época, eu estava fazendo uma palestra sobre esse assunto lá em Poços de Caldas, e em determinado momento, já no final, a pessoa virou para mim e falou assim: como que Deus permite acontecer isso com essas pessoas? Aí eu voltei a pergunta: Deus permite? Ele falou: permite. Ele falou: será que Deus é culpado de tudo que ocorre? Ele falou: claro que é. Eu falei: mas Deus nos fez simples e ignorante e mostrou o caminho. Você tem filhos, todos os filhos agem da forma que você pede, que você ensina? Quantos filhos se perdem no caminho? Se tornam as pessoas que você nem imagina, faz coisas absurdas, né? Que levam à cadeia. Então, assim, quantas situações, famílias que têm valores, que dão uma educação. Então, se a gente começar a analisar por isso aí, Deus não tem culpa de nada. Ele não tem culpa do que está acontecendo. Ele não está nos punindo. Nós que somos co-criadores de nós mesmos. Então, eu entro no lugar que eu acho que eu devo entrar. Eu me envolvo com as amizades que eu escolho. Meus pais não escolhem a minha amizade, eles podem direcionar, cuidado, essa amizade não é legal, olha, eu já vi falar disso aqui, já vi falar da... Eu que vou fazer as minhas escolhas. Então, a minha vida tem uma coisa chamada livre-arbítrio. Sou eu que busco o caminho que tenho que trilhar. Por mais que meu pai e minha mãe chamem atenção, por mais que o esposo, por mais que o namorado, por mais que um irmão, um amigo fala, cuidado, esse caminho não é legal, mas eu quero, é minha escolha. Ah, eu quero ganhar dinheiro, eu quero dinheiro fácil, rápido, imediatista. Vou entrar no mundo das drogas, porque eu sei que eu vou ganhar, vou ficar rica rapidinho. É o que a gente vê, né? Tantas pessoas que têm uma posse, mas é pouco. Então, de repente, entra no caminho completamente errado e a gente sabe que aquele mundo é uma porta que não abre para voltar. Então, assim também ocorre nessa questão psíquica e moral do espírito no processo de subjugação. Durante o sono, a gente acha que nós dormimos. Quem dorme é o corpo, o espírito não dorme. O espírito não tem necessidade de dormir. Então, durante o sono, muitas vezes, no processo de obsessão, nós somos levados para os campos de batalha, como eu costumo falar, para ser evangelizado dentro do que eles querem, para infiltrar coisas na minha cabeça, para quando eu voltar. Inclusive, gente, tem relatos que eles fazem até um mapa mental te induzindo a cometer crimes, sabe? Nós somos trabalhados para isso quando nós temos um débito muito forte lá atrás, eles aproveitam da gente como muleta. Então, durante o sono, sobretudo, age com mais intensidade. A pessoa, a criatura, deixa-se dominar por um inimigo invisível durante o sono. Afina-se com o caráter deste e recebe as suas ordens ou sugestões, tal como o sonâmbulo as ordens do seu magnetizador. Ao despertar, reproduz mais tarde, em ações da sua vida prática, as ordenações então recebidas, as quais poderão levá-lo até mesmo ao crime ou ao suicídio. Tem pessoas que praticam suicídio, você fala assim, meu Deus, que coragem de tirar a própria vida. Diferente. Meu Deus, que covardia de tirar a própria vida. Porque, na verdade, essa pessoa ela é levada a tirar a sua vida. E ela só vai ter consciência disso depois que ela desencarna. E é o processo terrível que essa pessoa vai passar pelo suicídio, né? Então, assim, a gente tem que ficar muito atento à nossa vida, em tudo que a gente pensa, em toda atitude que nós tomamos diuturnamente. É uma fala, é um pensamento, é uma postura, é uma resposta, é um olhar, é uma crítica,
é o duelo mental que nós temos durante todo dia. Às vezes, é uma coisinha boba. Você discute com alguém e a pessoa te fala alguma coisa, aquilo ali reverbera uma emoção forte, aí você começa a alimentar, mas por que eu não respondi isso para ele? Mas a mesma coisa, eu fui boba, eu fiquei de palhaço. Aí você vai alimentando, vai alimentando. Ali é uma fonte. Quando isso transborda, você já está energizada por dentro com aquele bolo, né, de energia negativa. Aquilo ali já é um passo para você se tornar uma obsessão simples. Se você for avolumando a sua raiva, vem mágoa, quando você acessar a sua consciência, ela já está completamente equivocada, né? Desenergizadas. Então, a gente fala assim, olha como que a gente cai igual um pato nas situações. Porque é o dia inteiro. A gente tem mais desprazer do que prazer no dia a dia. Mas o que prende junto a nós, o obsessor, não é propriamente a afinidade fluídica, e sim a nossa moral. É a moral. Eu penso igual o outro pensa. Então, eu vou criar uma simbiose. Por que você entra num salão, né, numa festa, uma moça, um rapaz, e entra num salão, tem 100 pessoas, 100 olhares, de repente você faz um olhar, eu gostei daquele olhar. Criou ali uma simbiose. Pode perceber, os dois têm as energias que batem. Né? A gente costuma falar, semelhante atrai semelhante. Então, por isso, o que acontece na vida? Obsessão tem cura? Olha a pergunta aí, obsessão tem cura? Será que obsessão tem cura? Então, nós sabemos que sim, ela tem cura. Mas, ao mesmo tempo, quais são as consequências da obsessão? Quando a gente não alcança essa oportunidade de voltar, né? Loucura, suicídio, desencarne prematuro. Fala, a gente morre antes do tempo. Olha, se eu vim para cá para viver 60 anos, mas a partir dos 18 eu entrei no mundo do crime, das drogas, sou viciada, eu estou acabando com a minha energia vital, eu vou morrer antes da hora, né? Doenças físicas, desequilíbrio familiar, né? Um monte de desastre que começa a acontecer na vida da pessoa. Isso tudo é consequência de obsessão. Ou seja, nós temos que aprender a viver na paz e no amor. Porque hoje nós estamos construindo a vida que teremos amanhã. Na questão material, na questão da consciência, na questão da religião, na questão do estado que vai ocupar, na questão do seu profissional, tudo estamos a construir hoje. A cada encarnação você constrói a próxima. Até o corpo nós estamos construindo, né? Porque se você olhar, é rapidinho, só para a gente sai do assunto e não sai ao mesmo tempo. Façam por que uma pessoa vem tão linda, maravilhosa, e outro veio assim, todo torto, todo. Procura o passado. Quem é que rebenta com nós? Somos nós mesmos. O meu perispírito guarda tudo que eu estou escrevendo da minha vida. Eu sou um matador. Eu vou voltar sem braço, sem mão, né? Às vezes eu vou voltar sem os dois. Às vezes eu vou voltar sem as pernas. Eu volto cego. Por quê? Porque meu olhar foi de crítica, né? Só falando mal, usando o meu olhar sempre para derrubar as pessoas. Vamos botar uma venda, esperar dar uma analisada. Eu venho muda, eu não consigo reverberar o que eu sinto. Por quê? Porque a minha língua foi ferina. A minha língua só saía maldade, só veneno. Então, você está o quê? Você está construindo. Quem é você amanhã? O que você quer ser amanhã? Divaldo faz essa pergunta. O que você quer amanhã? E que nós temos capacidade de olhar quem somos hoje para saber o que fomos ontem. Então, se eu quero amanhã ser uma pessoa que esteja no caminho de Jesus, não importa a condição, não importa a materialidade, né? O que é importante é que a simplicidade ela seja minha companheira e que a postura de auxiliar o próximo, de ser caridoso, primeiro para comigo e para com o outro, ela seja uma proposta na minha vida. Para que amanhã eu possa vir melhor do que hoje. Porque o que Jesus nos ensina é isso. Que possamos sair daqui melhor do que chegamos. Tem que fazer uma diferença. 60 anos, 70 anos, 80 anos, 20 anos, 30 anos, tem que fazer uma diferença na nossa vida. Nem que for para tirar uma mazela,
mas já valeu a pena, né? Então, um processo obsessivo, por exemplo, pode resultar em um quadro de depressão e outros problemas psicológicos, compulsão por alimentos ou drogas e atitudes arriscadas. Essa conduta tem sua consequência em nosso corpo e se apresenta de acordo com a intensidade do dano que causamos. Então, nós somos responsáveis por tudo que nos ocorre, por tudo que nos acontece. Não adianta ainda mantermos aquela postura de olhar para o outro e apontar o dedo. Não, você fez isso. É você. Não, eu. Eu sou culpada. Se aconteceu alguma desavença aqui, fui eu, porque eu poderia ter escutado e ficado calada, mas eu não suportei, aí eu tive que responder. E eu tinha que responder à altura, porque eu não podia ficar por baixo, que meu orgulho está muito grande. Então, assim, se a gente começar a analisar por aí, durante o nosso dia, hoje eu acordei com vontade de ter paz. Tem gente que brinca, né? Eu quero ter paz. Então, passa pelos processos em silêncio. Qualquer coisa que vier para poder desequilibrar o seu dia, respira fundo, acalma e silencia. É melhor a gente escutar do que a gente falar. Porque às vezes falamos coisa que vai reverberar na gente. O que eu emito volta para mim. Então, é preferível pensar. Pensar nós podemos, porque ainda faz parte de nós. Mas não deixa esse pensamento escorregar pela boca e, né, afetar o ambiente externo. Não deixa reverberar essa voz. Porque estamos no aprendizado de domar as feras que moram dentro de nós. Né? Aprender a domar os nossos animais selvagens. E a gente precisa domar dentro de nós, com carinho, com amor. O que é isso? É aprender a se conhecer, é o autoconhecimento. Eu sei que eu sou ciumenta, eu sei que eu sou vaidosa, eu sei que eu sou invejosa, eu sei que eu sou egoísta. Meu Deus, como é que eu vou tirar esse trem tudo dentro de mim? Vamos trabalhar. Cada oportunidade, cada procedimento, cada processo de atitude, não, isso aqui veio para poder mexer comigo. Mas deixa eu ver qual é o sentimento, qual é a emoção que vai vibrar nesse momento. Eu vou dominar. Então, a gente vai aprendendo, né? É por isso que o lar, a grande célula que nós temos, os pais, os irmãos, a família, é a maior professora. Depois nós temos a escola, que é a segunda sociedade que o ser humano passa a conviver. Depois o trabalho. Nos 3 processos de vivência, de experimentações nas situações de encarnação, nós enfrentamos dificuldades incríveis. Conviver com aqueles que nos amam é difícil. Conviver com aqueles que nós não amamos, mais difícil ainda. Né? Então, é a gente que faz uma escolha dos pais, dos irmãos, dos amigos, do ambiente de trabalho. Todos nós temos no nosso trabalho alguém que a gente fala, é a pedra no meu sapato. Aí eu costumo brincar. Hoje eu falo, antes eu não falava, não. Eu falava assim, doida para sair daqui. Ou eu saio, ou ele sai, ou ela sai. Hoje eu falo assim, obrigada, meu Deus, está me ensinando. Porque quanto mais difícil a pessoa, mais você escuta, mais você se olha, mais você fica ausente mediante as situações mais difíceis. Aí você fala assim, estou dominando. Eu estou dominando a mim. O outro é problema dele. Porque nós fazemos o contrário. Você quer que o outro mude para o seu bel prazer. E o outro não vai mudar. Por você, não. Ele vai mudar por ele. Ninguém muda ninguém. É igual o casal que vive nas rusgas. Vou dar mais um tempo que ele vai mudar. Aí você conversa com ele, fala, vou mudar, eu vou mudar. Então ela, vou mudar. Daqui 2 meses está tudo do mesmo jeito. A pessoa só muda quando ela quer mudar. Quando ela fala, não, chega, agora eu vou tomar uma nova postura na vida, eu vou buscar um novo caminho. Aí ela alcança o objetivo. Caso contrário, não adianta as nossas palavras, imposição, pegar no pé, não adianta. Então, gente, cada um de nós caminhamos num caminho nosso, que é nossa escolha. Caminhamos juntos e unidos e misturados. Mas estamos sempre nessa busca dessa autoconsciência, dessa abertura mental, para que a gente encontre nas palavras do Cristo
essa moral que tanto precisamos para nos assentar como seres humanos, para que possamos vislumbrar novas estradas, abrir novas janelas e buscar sempre um caminho, um acesso a novas estradas. Ficar na mesma estrada o tempo todo vai coibir a nossa construção de nós mesmos. Nós precisamos sempre estar atento a todas as informações que temos, as informações que precisamos para crescer, para melhorar. E as dificuldades são alavancas, seja ela de qualquer nível, elas são alavancas para beneficiar em nós a caridade para conosco, o orar e vigiai e os ensinamentos de Cristo. Amar ao próximo como a si mesmo. A gente aprende a amar nas dificuldades, porque no bem bom a gente se ilude, né, com a nossa postura e acha que tudo está à nossa volta para nos servir. E nós aprendemos com Jesus que nós estamos aqui para servir e não para ser servidos. Então, meus irmãos, que Jesus nos envolva com sua luz, com a sua misericórdia. Agradecemos o nosso querido Natés França, com toda a sua falange de estudiosos, está sempre em volta de nós que estamos estudando, que estamos aprendendo. Agradecer àquela casa de caridade que nos acolhe através dos mensageiros de luz, na figura do nosso querido e amado irmão coordenador da casa, o coordenador geral José Grosso, nossa irmã Sheila, Meimei, Palminha, Dr. José Kleber, a equipe de Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Raimundo, e tantos outros, que sempre estão ali nos auxiliando, nos dando força, para que possamos dar um passo a cada dia, mas que esse passo seja firme, escolhido, determinado e com muita responsabilidade. Enche a nossa casa de luz, Senhor Jesus, que Maria passa na frente em todos os obstáculos, nos dando paciência, para que possamos enfrentar todas as dificuldades. Abençoe os nossos lares, abençoe as nossas águas. Abençoe, Senhor, todo o canto da nossa casa. Abençoe todas as pessoas que moram, as pessoas que habitam. Abençoe os hospitais, os cárceres, os orfanatos, os asilos. Abençoe o céu de Montes Claros, que jorre luzes, chuvas de estrelas, que venha, que acalme, que faça com que cada alma sinta a presença do Cristo dentro de nós. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada a todos, muita paz. Obrigada pela